Mateus capítulo 9. Jesus perdoa e cura. E, entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. E eis que trouxeram um paralítico, deitado em uma maca. Observando-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Tem bom ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns escribas diziam consigo mesmos: Este homem blasfema. Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, questiona: Por que cogitai o mal em vossos corações? Pois o que é mais fácil dizer: Os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda. Entretanto, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma tua maca e vai para a tua casa. Nota de rodapé 1. Frequentemente Jesus refere-se a si mesmo como Filho do Homem. Marcos 8:38, Marcos 13:26, Marcos 14:62, Lucas 17:24, Lucas 21:27. Ele usou essa expressão do Antigo Testamento para descrever seu caráter e missão em termos da visão de Daniel. Daniel capítulo 7, versículo 13. O Filho do Homem se humilhou como verdadeiro ser humano, sendo ao mesmo tempo o eterno vitorioso. Mateus 24:30. Além disso, Jesus revestiu essa expressão com a necessidade e o profundo significado dos seus sofrimentos, morte e ressurreição expiatória. Marcos 8:31, Marcos 9:31, Marcos 10:33, Marcos 14, do versículo 21 ao 41, Lucas 18:31 a 33, Lucas 19:10, Mateus 20, do versículo 18 ao 28, Mateus 26, 45, Lucas 21, do 25 ao 28, Lucas 22, do 29 ao 30, Marcos 13, do versículo 26 ao 27, Marcos 14, do versículo 24 ao 25, Marcos 14, 62, João 13, do versículo 31 ao 32. Levantando-se, o homem partiu para sua casa. Ao ver isso, a multidão se encheu de temor e glorificava a Deus, pois dera aos homens tamanha autoridade. Jesus veio para os necessitados. Saindo, viu Jesus um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando Jesus em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram para cear com ele e seus discípulos. Nota de rodapé 2. Cafarnaum foi a cidade onde Jesus permaneceu mais vezes e por mais tempo. Por isso era chamada de a cidade de Jesus. Mateus 4, 12 e 13, Mateus 9, 9, Marcos 2, 1, Lucas 4, 13, Lucas 4, versículo 23, 31 e 38. Mas, apesar de Cafarnaum ter sido um grande centro comercial, presenciado mais sinais e recebido mais da presença e da palavra de Cristo do que qualquer outra cidade, do que qualquer outra localidade, Jesus encontrou ali apenas uns poucos seguidores. Por isso o Senhor exclamou o seu ai sobre a cidade. Mateus capítulo 11, versículo 23. Hoje Cafarnaum é um campo de entulhos, chamado Tel-Rum. Mateus era cobrador de impostos a serviço de Roma. Os judeus se referiam a eles como publicanos e pecadores, pois os consideravam amaldiçoados como gentios. João capítulo 7, versículo 49. Jesus viu, porém, em Mateus um discípulo, e o autor deste evangelho o chamou em aramaico Akolutel, segue-me, que é uma expressão que significa
ir atrás de. Na época, essa expressão era um convite de honra. O aluno do profeta, em sinal de respeito, passaria a caminhar atrás do seu mestre, rabino, e por 2 anos aprenderia as leis do judaísmo. Mateus, Matias em hebraico, deixa tudo e começa uma vida nova com Cristo, Lucas 5:28. Oferece uma ceia em sua casa, Lucas 5:27. Para Jesus, os discípulos e seus muitos pecadores, seus muitos amigos pecadores. No Oriente e naquela época, convidar alguém para cear em casa era uma grande demonstração de amizade e intimidade, e por isso recebia o nome de comunhão de mesa. Isso foi o suficiente para provocar a ira de um grupo de fariseus, os Hassidins, leais a Deus em hebraico. Eram os sacerdotes e doutores da lei, temidos por seu rigor e poder político. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos dele: por que ceia o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, responde: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Portanto, ide aprender o que significa isto: misericórdia quero e não sacrifício, pois não vim resgatar justos, e sim pecadores. Nota de rodapé 3. O maior e mais agradável sacrifício holocausto para Deus é o nosso amor sincero, sem restrições e em plena fé. A enfermidade da qual todos padecemos, inclusive muitos religiosos e líderes cristãos, é a distância do mais verdadeiro e puro amor, em grego agape, ao Senhor, 1 João 4,16, e aos nossos semelhantes. Jesus pede que os doutores em teologia, filosofia, direito e ética da época voltem às Escrituras. Leiam atentamente Oséias capítulo 6, versículo 6, especialmente na edição grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, cerca de 260 anos antes de Cristo. E entendam que ele não estava pactuando com o pecado, mas salvando todos aqueles que reconhecerem nele o Messias, o Filho de Deus. O novo e definitivo vinho. Então chegaram os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Então chegaram os discípulos de João Batista e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: é possível que os amigos do noivo fiquem de luto enquanto o noivo ainda está com eles? Dias virão, quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Ninguém coloca remendo novo em roupa velha, porque o remendo força o tecido da roupa e o rasgo aumenta. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Se eu fizer, os odres rebentarão, o vinho se derramará e os odres se estragarão, mas põe-se vinho novo em odres novos, e assim ambos ficarão conservados. Nota de rodapé 4. Segundo a lei mosaica, apenas o jejum do dia da expiação era obrigatório. Levíticos capítulo 16, versículo 29, versículo 31. Levíticos 23, versículo 27 ao 32. Números capítulo 29, versículo 7. Após o exílio na Babilônia, outros 4 jejuns deveriam ser feitos durante o ano. Zacarias capítulo 7, versículo 5. Zacarias capítulo 8, versículo 19. Na época de Jesus, os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. Lucas capítulo 18, versículo 12. Os casamentos judaicos eram grandes celebrações familiares, cujas festas chegavam a durar
uma semana e, nessas ocasiões, os convidados eram dispensados da obrigação do jejum, uma vez que esse ato era sempre associado à tristeza. Jesus então faz uma analogia entre as festividades das bodas e seu relacionamento com seus discípulos, os amigos do noivo, dispensando-os do jejum enquanto o noivo ele estiver presente. Jesus jejuava em particular, mas rejeitava a observação da lei de forma legalista e para a autoglorificação, Isaías 58, do versículo 3 ao 11. O jejum seria praticado por seus discípulos após sua ascensão, voluntariamente e para edificação pessoal. Mateus 4:2, Mateus 6, versículo 16 ao 18. Jesus veio estabelecer uma nova ordem para o relacionamento das pessoas com Deus. A lei deve ceder o lugar à graça, o novo vinho, a nova aliança. Os odres eram bolsas feitas de pele de cabra, onde se conservava o vinho. Gênesis capítulo 27, versículo 28, Êxodo capítulo 29, versículo 40, Levítico capítulo 10, versículo 9, Salmo 104, versículo 15, Eclesiastes 10, 19, 1 Timóteo 5, 23, 1 Timóteo 3, 8, Tito 2, 3, Romanos 13, 13, Romanos 14, 21. À medida que o suco de uvas frescas fermentava, o vinho se expandia. Os odres novos tinham maior resistência e flexibilidade, se esticavam, mas os odres usados e envelhecidos não suportavam a pressão e estouravam, colocando o vinho a perder. Jesus usa essa metáfora para revelar que seu povo, puro e poderoso, para revelar que seu novo, puro e poderoso ensino não pode ser recebido pelas antigas formas do judaísmo, nem pelo legalismo religioso. Jesus tem poder sobre a morte. Enquanto ele estava falando, um dos dirigentes da sinagoga aproximou-se e, ajoelhando-se diante dele, rogou: "Minha filha acaba de morrer. Mas vem, impõe a tua mão sobre ela e viverá." Jesus então levantou-se e seguiu com ele, e seus discípulos os acompanharam. De repente, uma mulher que há 12 anos vinha sofrendo de hemorragia alcançou-o por trás e tocou na borda do seu manto. Pois dizia essa mulher consigo mesma: "Se eu conseguir apenas lhe tocar as vestes, serei curada." Então Jesus voltou-se e assim que viu a mulher, lhe disse: "Anime-se grandemente, filha, a tua fé te salvou." E desde aquele momento a mulher ficou sã. Nota de rodapé 5. Jesus se agrada da nossa fé. Está sempre pronto para nos socorrer em qualquer necessidade. Basta que o procuremos com sinceridade. O verbo grego sozein significa salvar e curar. A mulher pensou em salvar-se, livrar-se de uma doença horrível e antiga. Mas Jesus deu-lhe a cura integral da alma e do corpo, quando a abençoou com a tradicional bênção dos rabinos da época: "A tua fé te salvou." Jesus demonstra que essa não era apenas uma frase religiosa, mas a indicação de que o reino de Deus havia chegado para todos aqueles que nele crescem, pois que as palavras de Jesus são acompanhadas de poder. Quando Jesus chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas fúnebres e a multidão em alvoroço, ordenou: "Retirai-vos daqui. Essa menina não está morta, mas adormecida." E todos zombavam dele. Assim que a multidão foi retirada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Então a notícia desse acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Os cegos passam a ver. Partindo Jesus dali, 2 homens cegos o seguiram, clamando: "Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Filho de Davi, tem misericórdia de nós."
Entrando ele em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: Credes que eu seja capaz de fazer isto? E responderam: Sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: Seja-vos feito conforme a vossa fé. E os olhos deles foram abertos. Jesus os advertiu então severamente: Cuidai para que ninguém saiba disso. Contudo, ao partirem, propagaram os feitos de Jesus por toda aquela região. Os endemoniados são libertos. Após terem se retirado, algumas pessoas trouxeram a Jesus um homem mudo e possuído por um demônio. Assim que o demônio foi expulso, o mudo passou a falar e as multidões admiradas exclamavam: Jamais se viu algo assim em Israel. Por outro lado, os fariseus maldiziam: Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Todos os enfermos são curados. E Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Jesus pede mais discípulos. Ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois que estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Então falou aos seus discípulos: De fato, a colheita é abundante, a colheita é grande, a seara é grande, mas os ceifeiros, os trabalhadores, são poucos. Por isso, orai ao Senhor da seara e pedi que Ele mande mais trabalhadores para a sua colheita.